Raríssimos, raríssimos, vocês me acompanham aqui no que talvez seja um dos mais inúteis episódios aqui do Roda e Avisa. O Roda e Avisa, eu sempre faço essa introdução, é um podcast que surgiu há 16 anos, meu Deus do céu, 2003, e nasceu assim, nasceu de improviso, nasceu no carro, nasceu sem edição, nasceu sem cortes, e continua assim, e sempre orgânico, sempre nanico, sempre não monetizado, sempre não comercial, ou seja, absolutamente não faz sentido nenhum, exceto por uma explicação patológica, que é essa minha necessidade, essa minha compulsão de compartilhar aprendizados e, no mais das vezes, reflexões que, sei lá, talvez inspirem um ou outro aí, espero que bom, melhor nem pensar. O bom do Radinho e do Roda e Avisa, que são dois podcasts que eu tenho, é como não é comercial, é absolutamente autônomo, independente, etc e tal, e cauda longa. Eu não preciso me preocupar com o resultado, porque na verdade eu não tenho que prestar contas para ninguém. Eu faço porque eu acho que é a coisa certa a ser feita. E eu vou, nessa história de fazer a coisa certa a ser feita, eu vou fazer uma coisa absolutamente inútil, e eu vou explicar por que eu considero isso inútil, que é alertar vocês. E por que eu acho que isso é inútil? Porque isso, aliás, é um aprendizado tardio, demorei muito para entender essa história. Entender não digo, mas para constatar essa história, que nós temos um sistema imunológico estranhíssimo, que protege a gente de ingerências externas na nossa própria estupidez. Quer dizer o seguinte, quando a gente estupidamente se apega a alguma coisa, a gente reage muito mal, e reage de uma maneira bastante defensiva, territorial, beligerante, a quem tentar desafiar a nossa teimosia. Isso quer dizer quem manda a gente parar de fumar, quem manda a gente parar de beber, quem manda a gente parar de fazer qualquer comportamento desses irracional, por alguma razão ou desrazão, a gente defende a irracionalidade, como se ela fosse o nosso maior patrimônio. Então, pois bem, eu posso falar com uma certa propriedade dessa específica teimosia, porque tentaram me alertar a tempo, ou talvez até já fosse tarde demais, e eu não quis ouvir. Eu achei, imagina, que tolice, isso era uma britadeira, que tolice, isso não se aplica a mim, eu não vou cair nessa, comigo vai ser diferente, Aliás, isso faz parecer um adolescente outro dia, que eu falei, cara, mas por que você anda de bicicleta e de skate sem capacete? Ele falou, não, eu tô ligado, eu tô ligado, então, eu tô ligado, eu não preciso de capacete. Então é isso, ninguém precisa de capacete. Ontem mesmo, estava passando ali pela Faria Lima, aquela ciclovia privilegiadíssima, gente bonita passando, de bicicletas lindas, patinetes espetaculares, e ninguém usando capacete. Acho que eu vi um ou dois ou três. Então natureza humana, é isso aí. Mas estou dando voltas aqui por uma questão que antes era praticamente excepcional e hoje faz parte da vida de todo mundo, que é grupos. A questão é grupos, comunidades online, esses relacionamentos coletivos, virtuais, que agora fazem parte da vida de, sei lá quantos bilhões de pessoas, da Índia até... Então vamos ver por onde que eu começo. Obrigado, bom dia. Por onde que eu começo essa história? Então, talvez dando uma perspectiva um pouco mais pessoal. Eu sempre me interessei pelo tema de comunidades online, sempre. Quando eu digo sempre, desde que eu comecei a trabalhar com web, eu comecei em 96, mas as primeiras plataformas ali que eu tive contato de grupos eram ferramentas de grupos de e-mail, grupos de discussão, Você tinha o Tópica, você tinha depois o Yahoo Grupos, tal. E eu comecei a participar de alguns grupos, criei meu próprio grupo, que era o Radinho de Pilha, que acabou virando o nome do meu podcast, mas antes era um grupo. Esse grupo teve um sucesso desconcertante, ele durou 7 anos, com uma intensidade realmente sobrenatural, muita discussão, muita conversa, muita troca de conhecimento, e ele começou a crescer exponencialmente até que a entropia venceu. Eu me lembro que em algum momento algum colega, algum amigo, alguém pelo menos interessado na minha saúde falou, cara, você não vai dar conta,
Aí mencionaram um princípio que eu não sei, vocês já devem ter ouvido falar, que é o princípio de Dunbar. Dunbar era um cientista que ele estava estudando primatas, né, e ele percebeu o seguinte, que primatas têm uma vida social, né, uma vida social significa quem come quem dorme com quem manda em quem e tal, e que dá conta da complexidade de uma vida social exige ali um esforço razoável. E o que ele percebeu? Que quanto maior era o grupo desses primatas, né? Tem primata com um grupo de meia dúzia, tem primata com um grupo de 30, seja lá o que for, maior era o cérebro. Ele falou, será que tem uma correlação entre o tamanho do cérebro e o tamanho de membros do grupo? Né? Quantos membros tem um grupo típico? E aí o Dunbar chegou à conclusão de que sim, havia uma relação, e aí ele projetou, bom, então se dependendo do tamanho do cérebro, isso corresponde a um tamanho X de grupo, então a que tamanho de grupo corresponderia o cérebro humano? E segundo a conta dele, isso estaria na faixa de uns 150 membros. E aí, daí vem uma série de consequências teóricas. Bom, então isso quer dizer que a gente só consegue se relacionar com 150 pessoas? Vamos experimentar na prática se isso é verdade. E aí tem uma série de comprovações aí empíricas para essa história. Então, a gente, em princípio, não sou eu dizendo, tem várias teorias dizendo, a nossa capacidade, a intensidade da nossa relação social, ela tem degraus. Então, tem as pessoas que são muito íntimas, muito próximas, etc. e tal, pela qual você morreria, meia dúzia. Aí tem aquelas que para quem você contaria todos os segredos, vai para 10. Aí há outras que você pediria conselho em caso de problema, aí vai para 30. Aí chega uma hora que você não sabe mais direito o que essa pessoa está fazendo da vida. E esse limite tênue, né, entre pessoas que você acompanha, é capaz de acompanhar, essa é a palavra certa, capaz, né, que é uma capacidade, está por volta de justamente 150. Então tem aí algumas confirmações empíricas que a gente teria uma limitação de hardware mesmo e de software que impede que a gente consiga acompanhar a vida de mais do que 150 pessoas, exceto o Leão Lobo, o Nelson Rubens, né, sei lá. O pessoal que vive de fofoca parece ter um cérebro privilegiado ou não. Mas a questão é essa. Então vamos imaginar que exista realmente o limite de Dunbar. E aí, quando esse grupo que eu gerenciava, né, com bastante empenho, né, 24/7, chuva, faça sol, faça chuva, feriado, férias, eu continuava gerenciando, eram 100 e-mails por dia, eu respondia a todos e tal. Quando ele começou a crescer além de um certo limite, um conhecido chamou a atenção para esse número e falou, olha cara, melhor você limitar, porque existe esse negócio de Dunbar. Aí vem, obviamente, o Dumbo, né, o limite de Dumbo, que é o limite da própria estupidez. Eu falei, imagina, isso é só uma teoria, eu quero comprovar isso na prática, quero só ver, né, eu consigo dar conta, né, aquelas tolices que a gente pensa, ou como diria um amigo meu, famous last words, né, as famosas últimas palavras. Pois bem, eu deixei o grupo crescer, obviamente ele cresceu muito mais rapidamente do que eu podia prever, bem-vinda à desgraça exponencial, e aí quando eu fui ver, eu fui absolutamente tragado, estraçalhado como Osíris, né, eu fui desmembrado, estraçalhado, e a coisa explodiu e me fez um mal absolutamente irreparável. Acho que até hoje eu não sou mais a mesma pessoa, perdi uma boa parte da minha bonomia, da minha inocência, do meu bom humor e da minha generosidade depois de passar, né, por um calvário bastante intenso. Mas a questão é a seguinte, e essa é a dica que eu quero dar, e que obviamente você vai achar que não se aplica, que você dá conta, que você está ligado, como diria o corno elétrico, e etc, etc, etc. Mas a questão é a seguinte, e aí eu vou citar, para tentar dar algum respaldo um pouco mais sério para essa história toda, eu vou citar Spinoza. Spinoza, o fabuloso, né, filósofo holandês, já dizia que uma boa parte dos nossos problemas vem de falsos infinitos, de coisas que parecem infinitas, versus a nossa finitude. Nós temos um corpo que precisa dormir, que precisa comer, que só gerencia 150 pessoas, né, que tem lá, não consegue lembrar de tanta coisa assim, né, e que inclusive tem uma questão que é
a imaginação. A imaginação cria os falsos infinitos, né? O problema do mundo online, que na verdade é também um dos seus encantos, é justamente ele não ter limites, ele ser infinito. Talvez por isso o mundo online tenha sempre atraído pessoas com um perfil um pouco mais voraz, um pouco mais intenso, tenha atraído especialmente bipolares, pessoas para quem a possibilidade, né, de você mergulhar sem nenhum tipo de restrição é muito cedo, é quase irresistível. Então eu acho que eu mesmo também me deixei seduzir por isso. E o mundo virtual tem isso. Ele é um absoluto buraco sem fundo, né? Você pode ficar sem dormir 5 dias só vendo vídeos a respeito de como, sei lá, cortar cutícula, não sei. Existe essa infinitude que é bastante sedutora, que alguns, né, criadores de apps e de tecnologia, de aplicativos, sabem explorar muito bem, que é a questão do scroll infinito, né? Você só vai fazendo assim e não para nunca mais. Quando você vai ver, você passou 10 minutos no Instagram, num scroll que não tem mais fim. Então, o mundo online, que capitaliza muito em cima das nossas fraquezas, descobriu que a gente é especialmente frágil, né, especialmente sensível a falsos infinitos, né? Alguns dos nossos desejos ou das nossas ilusões, elas são infinitas, elas não são saciáveis, né? A curiosidade, a fome até que é saciável, né? Você pode até engordar um pouquinho, mas uma hora ela para, né? Sexo também, depois de algumas performances, você também se sacia, demora um tempinho. Mas a curiosidade, o voyeurismo, né? O ódio, né? Várias coisas são infinitas. E é aí que mora o perigo, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu acabei de presenciar uma pessoa próxima se envolvendo, né, e se deixando afetar além da conta pela dinâmica de um grupo online. No caso, um grupo de WhatsApp, que acho que é como a maioria de nós hoje experimenta essa questão de grupos, né? Já não existem as listas de discussão, Orkut, essas coisas todas já acho que estão um pouco mais minoritárias. Mas voltando, grupos de WhatsApp. O que acontece? A nossa mente, por alguma razão bizarra, ela tem essa capacidade que é meu bem, meu mal, como diria Gal Costa, que é da imaginação, né? Eu acho que, aparentemente, animais não conseguem imaginar coisas impossíveis, né? Um cachorro dificilmente consegue imaginar um super cachorro voando no espaço sideral. Não, talvez ele consiga pensar em coisas que estão ausentes, né? Elas estão ausentes, mas elas existem, né? Mas agora, dificilmente, eu nunca vi ainda nenhum experimento que demonstre que cachorros são capazes, o cachorro, gato, passarinho ou pombo, seja capaz de sofrer por coisas que não existem, né? Então, a capacidade humana de imaginar coisas que não existem, quer ver? Vou fazer um exercício aqui. Olha, eu posso falar para você que eu estou vendo aqui na minha frente um poste que acabou de criar. Nossa, o que é aquilo? Estão saindo 2 perninhas. Espera, o poste, meu Deus, o poste está andando e está vindo na minha direção. Não, desculpe, ele agora criou 2 asas e saiu voando. É perfeitamente possível, né, você fazer essa cena na sua cabeça, porque a gente tem essa capacidade estranha de imaginar com bastante realismo coisas que não existem. E essas coisas que não existem, elas provocam reações que existem, né? Você vai sentir alegria, você vai sentir curiosidade, você vai sentir dor, cinema, qualquer coisa, rádio, né? Tanto faz. A gente tem essa capacidade esquisita. É perfeitamente capaz que a gente sofra e se regozije, se rejubile por coisas que absolutamente não existem. E o que acontece é que o mundo online, ele tem essa característica infinita por si só, né? Por natureza ele é infinita, né? Essa infinitude exacerbada, realçada, né? Explorada de uma maneira safada por quem cria experiências online, né? E aí, pronto, você tem a sua imaginação que é infinita, porque convenhamos, né? Imaginação não tem nenhum... Bom, que é lógico, você tem um certo limite do que você é capaz de imaginar, porque o nosso cérebro tem, tem alguns limites físicos. Mas mesmo assim, a imaginação é bastante poderosa
E a hora em que você começa a alimentar e explorar esses nossos falsos infinitos, a coisa realmente pode ficar complicada. E aí o que acontece? Grupos, eles em princípio vão desrespeitar a sua agenda. Eles não querem saber se você está de férias, se você está dormindo, se é seu aniversário de casamento, se você, né, vai namorar ou não vai namorar, se você está com dinheiro ou não. As mensagens vão chegando, né? A cada grupo, cada pessoa do grupo tem a expectativa de ser tratada como um príncipe. Ela é mais um, né? É mais uma das 500 pessoas, mas cada uma das 500 pessoas acha que, né, tem tanto direito à sua atenção quanto as outras. Cada pessoa é um universo, multiplica os universos por 500, então o grupo por si só é quase um fractal, né? Quanto mais você se aprofunda, mais ele se abre, mais ele se expande, né? É uma infinitude, é engraçado, né? Em matemática, esse é um conceito que para matemáticos é tranquilo, mas para um cidadão comum é meio estranho, mas alguns infinitos são maiores do que outros. Então, se uma pessoa é, em princípio, né, um abismo infinito, muitas pessoas juntas é um abismo infinito maior ainda. Agora, muitas pessoas interagindo, criando fantasias, imaginando imaginações e tal, e são infinitos, é uma boneca russa de infinitos. Pois bem, só que você não é infinito, você é finito, né? Você tem uma certa capacidade de atenção, você tem uma certa capacidade de afeto, você tem uma certa capacidade de lidar com as coisas, e o risco de você meter os pés pelas mãos é gigante, né? O risco de você comprometer coisas concretas, a relação com a pessoa que vive com você, né? A relação com o seu trabalho, a relação com a sua saúde, essas coisas são concretas, né? Elas inclusive acabam, né? Elas acabam. A relação que você tem com as coisas que acabam, ela pode ser comprometida ou descomprometida, né? Ou pode ser impactada justamente pela pressão das coisas que não acabam. Então, muito, eu sei que, obviamente, você acha que você dá conta, que isso não vai acontecer com você, você é especial. Todo mundo acha que é especial, certo? Mas acho que se tem algum critério, né, alguma coisinha pequenininha para a gente pensar, talvez seja, isso acabou de me ocorrer agora, eu nunca tinha pensado nessa coisa, é você simplesmente levar em consideração que algumas coisas acabam e que talvez você não queira que elas acabem, né? Ou talvez você não queira que elas se esgotem, ou você, né? Algumas coisas se acabam e algumas coisas não têm volta. E por coincidência, essas são as coisas que são as mais satisfatórias, né? As que dão realmente uma satisfação profunda, né? São aquelas que são realmente que a gente deveria pelo menos aprender a valorizar. Acho que a gente tem aqui que começar. E é lógico, ninguém aqui é o Dalai Lama, ninguém aqui é o Buda, né? Ninguém aqui está num estado de iluminação perpétua. Na verdade, eu estou compartilhando um risco que eu mesmo enfrento no dia a dia. É identificar, né, aquilo que realmente é um infinito, é uma ilusão, aquilo que em princípio está desviando a sua atenção do que realmente conta, e as coisas que efetivamente contam, que são delicadas, que são irreversíveis, que são frágeis, né? Que demoraram tempo para ser construídas, né? E que caso sejam danificadas, né? Que sejam, né? Que sofram, não é fácil reverter. Então, eu digo isso por conta própria, porque eu já me arrebentei por absoluta arrogância, por absoluta soberba, por aquilo que em grego se chama híbris, que é uma palavra que a cada 5 minutos eu chamo a atenção para esse conceito. Híbris é aquela soberba, aquela arrogância de você achar, né, que você pode mais do que você pode, que você sabe mais do que você sabe, né, de você, entre aspas, se achar que você né, é superior a tudo. Então, essa híbris, né, que os gregos identificaram lá atrás, é um risco que eu tenho que enfrentar, você tem que enfrentar. E se eu posso dizer alguma coisa aqui de coração, é o seguinte: cuidado, menos é mais. A gente
e é curioso eu dizer isso agora, eu estou dizendo isso agora simplesmente por ter visto uma pessoa querida se envolver demais ou sofrer demais por uma questão completamente imaginária, por uma questão completamente externa, por pessoas que nunca viu, né, por uma dinâmica que está saindo fora de controle, que se deixar vai estragar o dia dessa pessoa por uma questão que, cara, não diz respeito. Mas isso se soma a uma experiência recente que foi a seguinte: sexta-feira passada, hoje é terça, sexta-feira passada eu perdi meu celular. E perder o celular implicou em ficar 4 dias sem celular. Sem o celular significa sem o scroll infinito do Instagram, sem selfie, sem Twitter, sem o quê? Né? Sem preencher silêncios com mais silêncios. E qual foi o aprendizado? Primeiro, não morrer. Esse é o primeiro aprendizado interessantíssimo. Né? Não enlouqueci, o mundo não acabou, as pessoas se viraram bastante bem sem mim. Né? Aparentemente ninguém botou fogo nas ruas porque estava offline nem nada. Segundo, eu tenho certeza que eu estive, por conta disso, mais presente, né, para minha parceira, que eu pude inclusive viver melhor os momentos que a gente teve ali o privilégio de estar junto, que eu vou ter mais memórias, mais lembranças, lembranças que não são só pixels, né? Porque isso é uma questão curiosa. Outra fragilidade nossa é que nós somos criaturas visuais, né? Visuais, bastante visuais, né? Então a gente fica achando que ver uma foto é a mesma coisa que ver um lugar, né? Que ver um retrato é a mesma coisa que ver uma pessoa. Não é. Uma pessoa não são pixels, uma pessoa tem cheiro, uma pessoa tem trejeitos, uma pessoa tem calor, né? Um lugar tem um som ambiente, um lugar tem uma vibração, um lugar tem uma energia da interação das pessoas. E não estou falando aqui nenhuma bobagem nova era, mas a vida das telas, por mais sedutora que seja, na verdade um hacking, né? Um hackeamento de algumas fragilidades nossas. A primeira, essa coisa visual, a gente tem essa fragilidade. A segunda, a nossa capacidade de viver no imaginário, né? De viver coisas imaginárias. A terceira são os benditos falsos infinitos, né? Então, trocar isso, eu tive que trocar isso temporariamente pelo mundo analógico. E o que eu posso dizer é que eu tenho certeza de que eu tenho mais lembranças, mais memórias mais ricas, inclusive, desse tempo offline do que se eu tivesse, por acaso, gastado metade disso lambendo o pixel. Então, raríssimos, a única questão é essa. Fica aí essa sementinha, de repente você vai lembrar isso daqui a 30 anos, depois de ter se arrebentado como eu me arrebentei, depois de ter comprometido relações, depois de ter sofrido, depois de ter ficado deprimido, depois de ter ficado afetivamente abalado, né, por questões completamente imaginárias, completamente estapafúrdias, e aí um outro parêntese, né, eu acredito que as pessoas se comportam de acordo com o contexto. E no contexto online, as pessoas podem ser especialmente perversas, podem ser especialmente maldosas, podem ser especialmente covardes. Por quê? Porque ela não está vendo diante de si um ser humano, ela está vendo pixels, ela está vendo letrinhas. Quando você vê um ser humano face a face, é muito mais difícil você ser maldoso, é muito mais difícil você ser cruel, porque entra em jogo uma coisa que está se perdendo, que é a empatia, que é aquilo que nos une, né? Que é aquilo que você aprende. Aprende se teus pais não usaram telas como chupeta, né? Se teus pais te deram um iPad como chupeta, talvez você cresça como um adulto autista, sem empatia. Mas caso você tenha tido o privilégio, né, de ter tido uma infância um pouco mais saudável, você tem empatia, e quando você está diante de um ser humano, né, você se comporta de outra maneira, porque ele é alguém como você. Quando você está vendo alguém como eu, que sou um bando de pixels e um bando de áudios aí na sua orelha,
Quem disse que eu ainda existo? Quem disse que eu já não morri? Quem disse que eu não sou um avatar? Quem disse que eu não sou um ator? Quem disse que eu não sou uma inteligência, ou uma burrice artificial, no caso, né? Inteligência seria querer demais. Então, se eu tenho aí alguma coisa para deixar de sementinha, é isso. As melhores coisas são frágeis, as melhores coisas acabam, as melhores coisas não são infinitas, as melhores coisas são finitas, as melhores coisas estão aí esperando por você enquanto você faz assim com o dedão. Raríssimos, vou aproveitar que o sinal fechou. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço em mais esse episódio aqui do Roda e Avisa.